vocês! O vídeo de hoje foi um pedido de uma seguidora aqui do canal, que é como fazer resumos realmente eficientes. Então se acomoda aí e vem comigo, que eu vou te mostrar como eu faço para deixar meus resumos bem práticos e eficientes. Se você tiver alguma ideia de vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre leio de todo mundo. Fechou? Então agora sim, bora começar! Bom, eu sei que muita gente aí gosta de estar utilizando resumos, principalmente em semana de provas, para estar estudando. Até porque a gente vê muitos influencers, principalmente aqui no YouTube, que tem esses canais de study vlog, também fazendo resumos para estudar, uns resumos inclusive coisa mais linda do mundo, e dá aquela vontade da gente fazer também. Só que muitas vezes a gente não sabe como fazer eles da melhor forma possível e de uma forma que realmente vale a pena, né, gente? Porque não adianta nada você escrever um monte de coisa lá, mas não ser algo prático na hora que você bate o olho para você lembrar do conteúdo. Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês e mostrar como que eu faço os meus resumos para que eles fiquem eficientes. Bom, pelo menos é do jeito que eu gosto de fazer e que dá certo para mim. Então espero conseguir ajudar vocês. Então a primeira coisa que eu faço antes de começar a fazer o meu resumo é separar todo o material que eu vou estar utilizando, como eu mostrei aí no início do vídeo para vocês. Então eu ligo meu notebook, pego as minhas apostilas da escola, o meu caderno, se tiver alguma anotação de professor, eu também pego. Eu sempre gosto de ter vários materiais para estar me auxiliando, porque aí eu pego um pouquinho de cada lugar, entendeu? Para não ficar tudo de um único lugar. Logo em seguida, a primeira coisa que eu faço é ler as apostilas da escola. Eu sempre gosto de ler, por mais que às vezes eu acabe não pegando nada delas, eu sempre gosto de dar uma lida para ter uma noção mais ou menos do que a apostila fala, porque às vezes a apostila trata de alguns conteúdos que em videoaula, às vezes não tem. Então eu sempre gosto de dar uma lida, inclusive era o que eu estava fazendo. E aí depois que eu terminei de ler, chegou a hora de começar a fazer o nosso resumo. Primeiro eu sempre começo colocando o título. Eu tô numa fase que eu não gosto de fazer títulos muito sabe aqueles títulos bem chamativos? Eu faço títulos mais simples, então com caneta preta e normal mesmo. Inclusive estou mostrando as canetas que eu estou utilizando aí pra vocês, tá bom? E aí depois que eu terminei de fazer o título, já comecei ali a escrever e eu tava vendo uma videoaula nesse momento. E olhando a apostila, que eram os dois materiais que eu tinha, porque eu não tinha nada no caderno e nada à parte, então são os dois materiais que eu tinha para poder estar fazendo o resumo. Inclusive, vocês podem perceber que a minha apostila tá muito colorida. No caso, ainda não tava tanto, porque tem dias que eu deixo mais colorida do que isso. Pois é. Eu sempre gosto de deixar minha apostila bem colorida, inclusive uma dica para vocês. Por mais que tem muita gente que faz color code, né, uma cor para cada matéria, eu costumo sempre estar deixando a minha apostila bem colorida com várias cores, porque eu consigo chamar atenção para coisas diferentes. Então, eu não tenho uma visão só de uma cor só, inclusive uma dica ótima para vocês. Abusem e usem de marca-textos. Se você não tiver muitas cores, pode usar caneta normal também, que dá super certo. Pega uma régua ali e vai grifando com a caneta. Mas agora, voltando pro resumo e ainda nessa vibe de coisas bem coloridas, uma outra dica é utilizar várias canetas coloridas no seu resumo. Só que também não precisa abusar, entendeu? Porque eu faço color code, uma cor para cada matéria, e a minha de literatura, que era, no caso, o resumo que eu estava fazendo, é rosa. Mas, como eu resumo, eu sempre gosto de misturar duas cores, então nesse caso eu utilizei rosa e verde. Porém, além dessas duas cores, né, que a gente usa para fazer os detalhes, eu sempre gosto de ter outras cores também. Normalmente eu uso o vermelho, como eu mostrei para vocês, essa daí da palette que eu tô utilizando. Uma azul também, e às vezes eu utilizo uma laranja minha, que já vai aparecer no vídeo para vocês, da Stabilo. Eu gosto de estar utilizando essas canetas para dar destaque a palavras ou frases importantes, nomes assim, sabe, que você tem que ver e bater o olho, que são caras ali importantes, um assunto importante. Então, eu sempre gosto de marcar as palavras-chave com essas cores para chamar a atenção. E são canetas, gente, que eu não utilizo tanto assim, tá? Eu faço o corpo de texto normal com caneta preta ou caneta azul, depende. Mas canetas eu não utilizo muito, tá? Vocês vão ver que eu não vou utilizar muito elas aí, não. Sim, usa com cautela, tá? Pelo amor de Deus. Senão vai ficar um carnaval o seu resumo e você não vai conseguir distinguir o que é importante do que é detalhe, do que você deu ali uma decorada, então vai com calma. Outra coisa importante é saber o que você vai escrever no resumo. Gente, resumo
Não é uma cópia de apostila, não é uma cópia do que você está vendo na videoaula, não é uma cópia de slide, não. Tem muita gente que fala, resumo você escreve com as suas palavras. Mas assim, comigo nunca deu muito certo isso. Então, o que normalmente eu faço? Depois que eu leio a apostila, vejo todo o material, junto com a videoaula. Eu sempre gosto de fazer meus resumos enquanto eu tô vendo a videoaula. Junto com a videoaula, junto com todo esse material, eu vou fazendo o meu resumo. Então, eu vou dando uma olhada, vejo o que eu acho importante e vou passando pro resumo. Assim, quanto menos você copiar, ficar transcrevendo coisas, melhor. Tenta dar uma resumida, até porque tá no nome, né? Resumo. Então, tenta dar uma resumida naquilo que você tá vendo. Não tem como eu passar uma forma e falar, gente, façam desse jeito, porque não tem como. Mas, se você tá vendo um texto super grande, por exemplo, o assunto que eu tava estudando, naturalismo. Então, às vezes tem uns textos muito grandes da apostila, por exemplo, resume aquilo em palavras realmente importantes ou em termos ali que realmente vão ser importantes para você. Uma dica é fazer em tópicos. Eu gosto muito de fazer isso, inclusive era o estilo que eu estava fazendo esse resumo. Na verdade, todos os meus resumos quase são em tópicos, porque eu acho muito mais prático. Então, normalmente eu puxo setinha, na verdade, meus resumos só tem seta, porque eu adoro puxar seta. Então, eu sempre vou colocando setinhas ali, faço setas diferentes para poder ir colocando ali o que eu preciso colocar. Claro que se você conseguir pegar uma videoaula ou alguma coisa que você leu sobre o assunto e transcrever aquilo com as suas palavras, melhor ainda, porque assim você também vai estar aprendendo o conteúdo. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer isso, então eu sempre tento dar uma resumida e buscar por palavras ou frases que realmente vão fazer eu lembrar do conteúdo. Porque resumo, gente, é uma coisa que você tem que bater o olho naquilo e você já tem que, essa palavra é importante, então essa daqui leva a isso. Porque se você pega um resumo que só tem coisa escrita, gente, imagina aqueles resumos só tem coisa escrita. Como que você vai se achar naquilo, saber o que é importante? Então eu acho muito bacana ter essas divisões. E daí entra também uma outra coisa que eu gosto de fazer, que são os subtítulos. Então o título principal. Então ali, por exemplo, características é um subtítulo, né, do naturalismo. Aí depois eu coloquei no Brasil com um destaque maior. Por quê? Porque agora não é só naturalismo em termos gerais. Agora eu vou estar especificando o que é no Brasil. Então eu gosto de fazer esses detalhes, cores diferentes também para estar especificando. E como são títulos, aí eu coloco de acordo com o meu color code ou com as cores que eu escolhi dar destaque para esse resumo, que no caso, como eu já falei, é verde e rosa. E aí as outras canetas que eu já falei para vocês, né, o vermelho e tudo mais, eu deixo junto no texto ali para dar um destaque para as palavras e termos importantes. Gente, é claro também que depois que eu termino de fazer o resumo, quando eu vou revisar, ou até mesmo quando eu vou dar uma estudada de novo, porque resumo é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer antes da semana de prova. Então, uma semana antes, já começa a estudar, ver aquelas matérias que você realmente precisa fazer um resumo, ou que você quer fazer um resumo, e já faz antes, sabe? Porque aí no dia realmente que você precisa estudar para a prova, você pega o seu resumo e aí se você vê algum termo que você não colocou no seu resumo, alguma coisinha a mais, você complementa, entendeu? Uma coisa que eu faço bastante, eu vou puxando, gente, depois eu pego de lápis, inclusive, as coisinhas que eu vi depois e tudo mais, para eu ir colocando também no resumo. Como aí, por exemplo, que eu tinha esquecido de colocar isso, que era uma coisa que eu tinha visto depois, então eu coloquei ali também. Claro também que tem matérias que não precisa ficar escrevendo, né? Tem mais contas, como, por exemplo, física, matemática, e tem outras que dá para fazer em fichas, que já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando como que eu utilizo para fazer os resumos, que aí é algo bem mais resumido. Mas foi isso, gente. Esse foi basicamente o vídeo. Eu tentei mostrar um pouquinho para vocês e dar algumas dicas que eu utilizo para poder fazer os meus resumos de uma forma mais eficiente e prática. Então, colocar sempre um título, utilizar várias canetas coloridas, mas não abusa, principalmente vermelho ou azul para dar um destaque a termos e assuntos importantes. Sempre ter vários materiais à sua disposição, então apostila, videoaulas. Sempre escrever de uma forma bem resumida e se você conseguir escrever com as suas palavras, melhor ainda. Então não fica transcrevendo tudo que você vê, aqueles textos gigantescos. Quanto mais resumido, se possível em tópicos, melhor. Até porque o objetivo do resumo é ser algo prático para você bater o olho e conseguir lembrar do conteúdo ou do que você realmente precisa saber. E a decoração, é claro, você pode fazer do jeito que você quiser, como você preferir, e de uma forma que te ajude também. É isso, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um super beijo, tchau e até os próximos vídeos!